Vocês já pensaram ou já imaginaram como é o convívio com o santo? Como que era o convívio com o Padre Pio, hein? Como seria o Padre Pio depois de 14 horas de confessionário ouvindo barbaridades, pecados e mais pecados, aconselhando, mudando as pessoas, etc. Como é que era, por exemplo, conviver com o Padre Anchieta, São José de Anchieta, um homem que vivia no meio dos canibais, dos índios mais ferozes, dos bichos mais ferozes, numa selva tremendamente inóspita, como era o Brasil do descobrimento, o Brasil dos primeiros anos? Como é que era? É provável que você muitas vezes tenha imaginado eles uns homens sisudos, sérios, meditativos, muito em contato com Deus. Olá, amigos e amigas da Associação Regia Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e esse vai ser o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Bom, nós vamos falar um pouco do Padre Pio. Nós separamos aqui 10 momentos divertidos do Padre Pio, porque a pessoa tem ideia de que um santo nunca pode rir, o santo nunca pode ser bem-humorado, o santo é sempre um homem sisudo. E quando imagina um profeta, então imagina o profeta no meio do deserto, com uma túnica, etc. Se a gente dissesse, olha, tem um santo hoje aqui na Catedral da Sé, etc., vamos visitar, chega lá, de repente ele está de paletó, de gravata, etc. Mas como? Um santo de paletó e gravata? Sim, ele pode ser um santo, usar paletó e gravata, ele pode também gracejar, contar alguma coisa pitoresca, etc. Nossa, um santo gracejando? Sim, ele pode, claro que pode. É isso que nós vamos ver em 10 momentos super interessantes e divertidos do Padre Pio. Hoje vai ser um vídeo leve. Agora vamos entrar direto no nosso tema. 10 momentos divertidos do Padre Pio. Foi tirado do livro Padre Pio, Fatos Celestiais e Palavras de Sabedoria, de Giuseppe Cacciopoli. Bom, então ele começa dizendo assim: Padre Pio tinha uma missão de ser uma vítima expiatória, oferecendo suas dores e sacrifícios pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Porém, nem por isso ele perdia o bom humor, agindo sempre com leveza e até com uma certa ironia. O Santo Capuchinho foi a prova viva de que, mesmo na descontração ou momentos triviais, podemos evangelizar com nossas palavras. Então, aqui é que é interessante. Quer dizer, não é que ele era brincalhão, falta de seriedade, nada disso, mas ele usava os pequenos momentos, às vezes com um gracejo, alguma coisa assim, mas para evangelizar. E é esse exemplo que nós devemos tirar de cada fato que nós vamos ler aqui. Aliás, pessoal, não esquece de dar o seu like aqui, né? Pedindo uma bênção do Padre Pio. Eu então vou ler 8? Não, 10 casos. São todos curtinhos, vocês vão ver que é bem interessante. Um é um caso de uma condessa que foi até São Giovanni Rotondo, etc., se confessar, e ela estava usando daqueles chapéus que se usavam antigamente. Houve uma época em que as mulheres usaram chapéus, ou chapéus, às vezes falam chapéus por uma outra razão, mas não vou explicar, é um problema complexo aqui de português. O certo é chapéus. Ela... você já deve ter visto, tinha uns que tinham um verdadeiro ninho de pato na cabeça, com aves, não sei o quê, frutas, flores, né? Eu não sei como é que essa condessa foi, como que era o chapéu dela quando ela foi conversar com o Padre Pio, né? E o Padre Pio simplesmente olhou para ela. Por quê? O Padre Pio ele tinha uma certa liberdade para falar as coisas, porque ele era um santo, ele era um pai, um patriarca, né? Não era um coleguinha da condessa. Ele olhou para o Padre Pio e disse assim, ele olhou para ela e disse, você se acha mais bonita com essa coisa na cabeça? Nunca mais ela, a partir desse dia, a condessa parou de usar chapéus. Bom, esse é um fatinho. Você vê, são dois fatinhos curtinhos, assim, mas muito agradáveis de ler, né? O segundo fatinho que tem aqui é um cavalo, é uma história de um cavalo que foi roubado do campo. Mas aqui vocês veem o humor do Padre Pio. Nos primeiros dias, ao menos em uma ocasião, Padre Pio, com bom humor,
forçava o padre Paulino, que era o superior do convento na época, a dividir com ele a responsabilidade de fazer milagres. Então, ele disse, olha, você vai ter que fazer milagres também para me ajudar, etc. Um dia, um camponês bateu na porta do convento. O padre Pio abriu e o camponês perguntou, eu queria falar com o frade que faz milagre. Era o padre Pio. O padre Pio levou-o até a cela do padre Paulino e permaneceu do lado de fora escutando a conversa. O camponês disse ao padre Paulino, o senhor que sabe tudo, quer dizer, ele achou que estava falando com o padre Pio. Meu cavalo foi roubado. O senhor precisa me dizer quem o roubou. Padre Paulino respondeu, o provérbio diz, aquele que conhece sua rotina, entra e faz a limpa. Que situação a do Frei Paulino, né? Bom, o camponês voltou para casa e retornou depois de 8 dias com um queijo de presente para o padre Paulino e disse a ele, quando eu cheguei em casa, fiquei meditando nas palavras do senhor e descobrir quem poderia saber da minha rotina. Fui à casa dessa pessoa e disse, você roubou meu cavalo, o frade que faz milagres me contou. Então, ele me devolveu o cavalo. A gente vê, o padre Pio fazia milagre até por interposta pessoa, né? Porque provavelmente não foi um milagre. Bom, o milagre nem era do padre Pio, era de Deus, né? Mas, digamos, o padre Pio, por assim dizer, fez uma concessão de intercessão, digamos assim, para o padre Paulino fazer milagres no lugar dele, né? Vocês viram que é tudo muito pitoresco. O padre Paulino, por causa desse fato, ele às vezes brincava muito com o padre Pio, dizia assim, você não é o único que faz milagres, eu também faço. Bom, vocês estão vendo como o convívio com o santo não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é a pessoa não precisa estar diante do santo o tempo todo rezando. Ele tem que estar assim, com reverência, sabendo de quem se trata, etc, etc. O chamado que essa pessoa tem, no caso de vítima expiatória, etc., carregando as chagas, depois de ter passado o dia inteiro no confessionário ouvindo barbaridades, etc, etc. Mas ele também sabia usar das pequenas coisas para se alegrar, para gracejar um pouco e para fazer apostolado, para evangelizar. O terceiro caso é um caso com a Cleonice Morcaldi, que era filha espiritual do Padre Pio. Então, ela disse uma vez para o Padre Pio, né, num arrobo assim de devoção, de entusiasmo, ela disse, Padre, o senhor sofre muito, porque cometeu a imprudência de se oferecer por toda a humanidade. Quer dizer, o senhor sofre muito porque foi uma imprudência, o senhor se ofereceu. Aí o Padre Pio respondeu, bom, mas precisavam de um tolo para isso, não é? Então, olha só, ele poderia ter aí dado com grande eloquência, ter dito assim, realmente eu me ofereci como vítima expiatória pelas almas, pelos pecadores, pelas almas do purgatório, pela humanidade inteira. É verdade, minha filha, mas eu estou feliz com isso. Eu podia fazer uma coisa assim. Não, ele fez uma brincadeira. Bom, tinha que ter algum tolo que fizesse isso, né? Quer dizer, ele como que menosprezou, né, a santidade dele, né, para digamos, não tomar ares que ferisse a humildade dele. Essa que é a verdade. Bom, tem um caso aqui também muito engraçado de um passarinho. Olha só, em 1916, o Padre Pio estava numa reunião dos terciários franciscanos na casa de Ventrela. Um pintacilgo que estava na gaiola interrompia o santo com seu persistente gorjeio. Eu não me lembro mais como é que é o canto do pintacilgo, porque nós já vivemos numa época que ou não tem passarinho porque a poluição acabou com todas elas, ou foi tudo regulamentado pelo IBAMA, ninguém mais tem gaiola em casa, então a gente já não sabe nem o que é o pintacilgo. Nossos filhos, então, já estão quase sem saber o que é passarinho. Bom, mas enfim. O pintacilgo estava na gaiola e ele interrompia o santo com seu gorjeio, o Padre Pio tendo que falar. O Padre Pio olhou e disse, quieto, você também me escute. O pássaro parou
e só voltou a gorjear quando o Padre Pio deixou a reunião. Imagina o Padre Pio dizer, quieto, você também me escute. Quer dizer, o Pitacigo, você também tem que me escutar. E deve ter sido muito ameno isso para os outros que estavam presentes, deve ter sorrido, etc. Bom, tem um caso aqui também muito interessante e que vem de acordo com nosso comentário aqui de como a gente imagina um santo, né? O Padre Pio tinha isso presente também, ele sabia que tinha fama de santidade e um dia, aqui é a história da amêndoa, né? Um dia um frade ofereceu ao Padre Pio uma amêndoa açucarada, né? Ele aceitou e começou a mastigá-la e ambos se dirigiam à sacristia da igreja antiga, pois os homens seriam atendidos em confissão. Quando chegaram à porta, que estava fechada, o Padre Pio disse, espera, não abra a porta ainda. Deixe-me terminar esse doce, que ele ainda estava mastigando. Né? Ou então, eles vão dizer, que tipo de santo é esse que come doces? Ou seja, a ideia de santidade das pessoas é tão errada que eles não imaginam nem o santo comendo, né? Muito menos comendo um doce, dizendo que o doce está delicioso, etc, etc. Bom, outro sexto caso. Isso aqui é muito engraçado. O Padre Bernardo, mostrando ao Padre Pio uma carta que havia recebido, lhe disse: Pio, você tem que me respeitar. Eles acabaram de me fazer cardeal. Olha aqui o envelope. No envelope está escrito: a sua eminentíssima Padre Bernardo. Quer dizer, alguém que não sabia como tratar um padre, né? A vossa reverendíssima, etc. Tratou como eminentíssimo, que é um trato reservado aos cardeais, né? Sua eminência, o cardeal tal, etc. A pessoa escreveu isso. E o Padre Bernardo, então, foi brincar com o Padre Pio, dizendo: olha, eu agora sou cardeal, sou seu superior. O Padre Pio respondeu na hora, a gente vê que ele tinha uma rapidez, ele falou: você é que deve mais respeito a mim, que ganho de você. E aí o Padre Pio pega e mostra para ele uma carta escrito Sua Santidade, o Padre Pio. Sim, ele era papa. Então, é um trato ameno também, né? É uma coisa fantástica. Alguém que também não sabia como tratar o Padre Pio, tratando de santidade, né? Eu já vi umas coisas dessas que eu não vou contar aqui, porque de repente a pessoa assiste e vai descobrir que eu tô contando essa coisa. Mas é um desses erros, assim, de chamar bispo de santidade, cardeal de reverendíssimo ou de excelência. Bom, enfim, é complicado. O sétimo caso aqui, essa aqui é um caso, tinha um cantor que era famoso na época, chamava Carlo Campanini. Né? Olha só que tempos esse, é um cantor famoso que frequentava a igreja, hoje que quantos cantores famosos frequentam a igreja? Né? Eu gostaria que fosse muitos, mas talvez seja um número muito reduzido. Ele chamava Carlo Campanini, juntou-se ao coro, olha, foi cantar no coro, após as orações vespertinas, para cantar um hino à Nossa Senhora. Agora que vem a coisa engraçada. O refrão, preste bem atenção, no paraíso eu haverei um dia. No paraíso eu haveria um dia. Então ele cantava esse hino e toda hora, depois de cada estrofe, vinha um refrão. No paraíso eu haveria um dia. Só que quando ele chegava aí, ele desafinava um pouco. Né? Ele desafinava. Aí, quando desceu na sacristia, o Padre Pio olhou para ele e falou: Ei, quando o assunto é chegar no céu, você sempre tem um pouco de dificuldade, não é mesmo? Ele brincou com aquela desafinada que o cantor dava bem na hora que dizia no paraíso eu haverei um dia. Ele diz assim: quando o assunto é chegar no céu, você tem uma certa dificuldade, quer dizer, você até desafina quando canta, né? Mas também ia aí um cutucãozinho, você tem que melhorar, pense bem nisso, etc. Ele com isso ganhava a confiança das pessoas para que um Carlo Campanini depois mudasse de vida, ou se convertesse, ou melhorasse até, etc. Ele fez isso com um cantor famoso, que era tão famoso ou mais que o Caruso na época, que era o Benjaminho Dílio, né? Que não tinha das melhores vidas, etc., e tinha turnês no mundo inteiro, etc. E um dia ele foi se confessar com o Padre Pio,
E o Padre Pio mudou tanto a vida dele, né? Ele se converteu, se transformou num filho espiritual do Padre Pio. O Padre Pio mandou ele tinha uma turnê nos Estados Unidos, o Padre Pio mandou ele cumprir esse contrato, né? Mas depois parar, né? Ele ir acompanhado, né? De alguém que evitasse dele frequentar lugares ruins, etc. e tal. Depois, que ele fosse a Lourdes. Depois de Lourdes, ele fosse morar em São Giovanni Rotondo. Olha só, cada coisa, né? Às vezes, um gracejo desse pode mudar uma vida, né? O Padre Pio, aqui é o 8º caso, ele costumava brincar muito com uma coisa, dizia, tem 3 coisas que são inúteis, né? 3 coisas são inúteis, não adianta fazer. Hoje em dia tem uma brincadeira mais ou menos assim que diz as 3 coisas que nunca ninguém viu, etc. Né? Então brinco, cabeça de bacalhau, não sei mais o que, não sei. Mas o Padre Pio então brincava. Existem 3 coisas do mundo que são inúteis. 3 coisas são inúteis. A primeira coisa é lavar a cabeça de um macaco. É inútil. Ele vai sujar, vai pular, vai se jogar, então é inútil. Não lava a cabeça do macaco. A segunda coisa inútil é jogar uma gota de água no oceano. Mas que diferença vai fazer? Nenhuma. E a terceira coisa inútil é pregar para freiras, frades e padres. Se ele soubesse como piorou essa situação. Bom, deixa eu ficar quieto. Bom, mas é interessante vê-lo fazendo esse tipo de brincadeira, né? Não chega a ser uma brincadeira, enfim, é um gracejo, né, propriamente. O nono fato que eu tenho aqui, ó, já está acabando. Eu falei para vocês que era muito leve isso, apesar do tamanho, 10 fatos, tal. Não. O nono fato aconteceu com o Frei Modestino. O Frei Modestino nos conta, um dia, Padre Pio estava saindo da sacristia, uma mulher veio até ele e falou, onde está o Santo Padre? Padre Pio respondeu imediatamente, o Santo Padre está em Roma. Se fez desentendido. Claro, a mulher queria falar com o Padre Santo, mas ela falou Santo Padre, né? E ele, na hora, respondeu, o Santo Padre está em Roma. Abriu a porta e entrou para o convento, quer dizer, a mulher não podia ir atrás dele. Aí a mulher pergunta para o Frei Modestino, onde está o Santo Padre? O Frei Modestino respondeu, a senhora acabou de falar com ele. O Frei Modestino viu que ela estava procurando o Padre Santo. Né? Bom, e o último fato, esse último fato é os carecas que me perdoem, não é nenhuma discriminação, né? Daqui a pouco vai ter aí o movimento pelos carentes de cabelo, qualquer aqui, né? Bom, mas é um fato que se dá com o cabelo. Padre Pio, um senhor disse para ele assim, o senhor garante que vai me levar ao paraíso, mesmo que o senhor tenha que me puxar pelos cabelos? Aí o Padre Pio respondeu, olha, eu talvez tenha que te puxar pelo pescoço, porque você vai ter muito pouco cabelo. O homem já tinha pouco cabelo e ele então brincou. Olha que interessante, né? Mas ele fazendo isso, ele no fundo estava dando uma promessa. Eu vou te levar para o paraíso te puxando pelos cabelos que você não tem, né? É muito interessante. Está aí, são 10 fatos, 10 momentos pitorescos do Padre Pio. Tem outros que sempre vão aparecer aqui no nosso programa, mas chegou a hora de terminar. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.